Começa agora a segunda temporada de Cruzamentos Literários, o podcast que fortalece os laços da produção literária em língua portuguesa. Lançados sempre às quintas-feiras, uma vez por mês, os episódios são coordenados por curadores de diferentes nacionalidades. Cruzamentos Literários é fruto de uma parceria entre o Instituto Camões, em Brasília, e a Associação Oceanos. Acompanhe-nos por aqui. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Cruzamentos Literários. Eu sou Paulo Werneck, editor da revista 451 e um dos curadores dessa série na qual, uma vez por mês, conversamos com um escritor de língua portuguesa para conhecer mais a respeito de sua obra e do modo como ele pensa o mundo e a literatura. E hoje a gente recebe aqui o grande Ondiak, que é um dos maiores autores da literatura contemporânea em língua portuguesa. Ele já tem vários livros publicados, tem uma estrada longa, né, Ondiak? Seja muito bem-vindo aqui ao Cruzamentos Literários. Muito obrigado. E o Ondiak aqui está com uma fornada inteira de livros saindo no Brasil nesse momento. São 5 livros que estão tirando um certo atraso, né, na publicação da sua obra aqui no Brasil. Isso graças à editora Palas, que é uma editora sensacional aqui, sediada no Rio de Janeiro, que tem como força principal do seu catálogo os autores afro-brasileiros, enfim, autores africanos, autores negros de diversas origens. Tava demorando, né, Ondiak, para você voltar aqui para as nossas livrarias, né? O que aconteceu nesse meio tempo, hein? O que houve? Essa história da pandemia, eu acho que entupiu um bocado todas as coisas, não é? A literatura é uma delas, e de facto havia alguns livros que já estavam combinados de sair aí, não só pela Palas, não? Até no meio do caminho, creio que algumas editoras umas fecharam, outras tiveram imensas dificuldades, e neste momento conseguimos acertar com a Palas e está saindo, o que sai de novo mesmo assim no Brasil, é um livro que eu particularmente gosto muito, porque não é um livro só meu, o meu nome está lá, é um livro com 4 autores, com a Paula Tavares, o Manuel Jorge Marmelo, que é português, a Paula Tavares é angolana, e o Paulinho Assunção, que é um autor brasileiro, mineiro, e é uma espécie de um dicionário afetivo, onde cada entrada, são X entradas mais ou menos de A a Z, e cada entrada convida esses 4 autores a elaborarem um texto. A tendência é o texto ser um pouco poético, digamos que uma prosa poética. E esse para mim é o grande destaque. O outro livro que sai na Palas é Os da Minha Rua, é um livro que já aí estava publicado na Língua Geral, entretanto a Língua Geral fechou e o livro passou para a Palas. E novo em folha, assim, produção de 2021, é A História do Sol e do Rinoceronte, que é um livro infantil. Saiu primeiro em Luanda, em Angola, depois saiu já em Portugal e agora então está a chegar ao Brasil. Os outros são reedições de livros de poesia. Mas é muito bom ver esse pacote chegando em peso, né, para mostrar um pouco, eu acho que a sua produção, assim, várias facetas. Esse livro coletivo, esse dicionário, ele é o quê? É uma coisa de turma de amigos, assim, onde vocês conceberam? Como é que foi a gênese, o convite de editor? De onde vem isso aí? Sim, é bonita essa história porque esse livro, ele já estava em andamento, é um livro que estava sendo sentido e pensado, eu acho que é uma ideia original do Paulinho Assunção com a Paula Tavares, depois eles convidaram o Manuel Jorge Marmelo, que é esse escritor português, e eles 3 andavam há muitos anos para terminar essa obra, e eu sabia disso, sendo amigo deles, não é? E eu sempre perguntava, e a vossa obra, quando é que sai, etc. E eles estavam meio parados com aquilo, eu disse um dia, olha, eu para já gostaria de entrar, gostaria também de fazer essas entradas de dicionário, e eu prometo-vos que eu consigo fazer esse livro sair em Angola, no Brasil e em Portugal. E então eles me aceitaram, espero que não tenham aceitado só por essa promessa, espero que me tenham aceitado também pelos meus dotes literários, mas sobretudo pela amizade, sim, nós temos já uma certa cumplicidade, e assim foi, as entradas dele já estavam quase todas concluídas, eu concluí as minhas, e estive muito tempo perseguindo a Paula Tavares para ela me entregar as dela, e valeu muito a pena. As entradas da Paula Tavares, de facto, para mim, a meu ver, são as mais delicadas, mas também como pessoa ela é a mais delicada destes 4 pessoas. Eu acho que ficou um livro muito bonito. A edição da Palas
tem os acabamentos melhores, tem uma capa lindíssima e o tratamento lá dentro do livro vai ficar bonito, sim. É uma das melhores editoras brasileiras atualmente, tem um cuidado muito grande mesmo, vai do design, a curadoria de autores, tratamento do texto, acho que você está em excelentes mãos. Aqui vai daquelas perguntas, assim, você me desculpa, talvez a gente corte, mas a Paula Tavares é a Ana Paula Tavares, a grande poeta Ana Paula Tavares, você trata ela como Paula? Sim, porque ela às vezes assina como Ana Paula Tavares, mas muitas vezes assina só Paula Tavares. E, antigamente era uma distinção entre a prosa e a poesia. Quando ela escrevia Paula Tavares, era só poesia. Então vamos lá, Ondiak, que nome é esse aí? Esse é o seu nome de batismo? Ou é então, um nome que você adotou? Não é, era o meu nome, não, por acaso eu adotei esse nome como nome de escritor, não é o meu nome civil, e quando eu comecei a escrever, eu tinha que enviar um livro de poemas para um concurso literário, e eu escolhi esse pseudônimo, Ondiak, e quando o livro ia ser publicado, o senhor da gráfica me perguntou, você quer usar o seu nome civil verdadeiro ou quer usar o Ondiak? E naquele momento eu disse, não, deixa Ondiak, e ele disse, Ondiak quê? Eu disse, só Ondiak. E ficou assim, mas tu tens razão numa coisa que eu noto mais nos escritores africanos, não tanto nos portugueses e muito menos nos brasileiros, estou a falar de língua portuguesa. Nós temos uma grande tradição, é raro o escritor africano de língua portuguesa que usa o seu nome civil, parece quase uma espécie de ritual de entrada, não é? Eu já vi isso acontecer em Luanda, um menino, uma menina ter um livro e alguém vir e perguntar, e tu vais publicar com qual pseudônimo? Parece que já há esse pressuposto. Não é? É uma tradição, curiosamente eu não sabia, mas pensando agora, Pepetela, né? Pepetela não é o nome dele, Miyakoto não é o nome dele. Interessante. Luandino Vieira não é o nome dele. Luandino não tem Luandino no nome. O Luandino tem José e tem outros nomes, mas não tem nem Luandino nem Vieira. Ele pôs o Vieira para homenagear o padre Vieira, acho eu, e Luandino por causa de Luanda. Esses dois nomes não... Que maravilha! E de onde vem isso? Será que vem do desejo de independência mesmo? Porque todos ali são da descolonização e estavam ali se refundando o país. Por exemplo, em Israel, eu não sei se você sabe disso, Ondiak, que o pessoal que foi para Israel fundar o país tal, mudou os nomes, né? Eles criaram, abandonaram os nomes europeus e tal, e criaram nomes que têm significados, assim, Amos Oz significa, eu não lembro o que é, mas significa assim, um novo homem, sei lá. Eu posso até pesquisar isso aqui. Tem alguma coisa a ver com essa... Eu acho que a dada nova altura, identidade nacional? Alguns, assim, no caso de Angola e de Moçambique, o que aconteceu foi que alguns desses nomes, vou dar o exemplo do Pepetela, mas há outros, um senhor chamado Ndunduma, vários escritores também participaram na luta de libertação desses países, não é? Antes da independência dos nossos países, que é recente, é 74, 75. Então alguns já vinham com nome de guerra. Por exemplo, Pepetela não escolheu o nome dele por causa da literatura. Pepetela era o nome dele de guerra. Ele era comandante numa região norte da Angola e o nome dele era Pepetela. O dele é simples, porque a família dele, o nome da família é Pestana. E Pepetela significa Pestana em Quimbundo. Então foi quase uma tradução. Você é Pestana, passa a Pepetela. Mas outros não. Tinha um tio que era o Dibala. Mas esse também tem explicação, é porque ele era careca. O Dibala é a careca. Eu acho que há uma divisão às vezes bonita. A mim, pessoalmente, eu gosto, sabes? Eu gostava de estar em casa e a minha avó e a minha mãe, os meus sobrinhos me chamarem de um nome e na rua, se for um evento literário, as pessoas me chamam de outro nome. Eu gosto disso, por alguma razão. Mas não acho necessário. Então, deixa a gente saber qual é o seu nome que você é chamado em casa. Vai, conta pra O meu nome de verdade é um nome que para vocês não é muito fácil de dizer. É Ndalo. Ndalo, tu disseste bem. É bonito. Muitas pessoas não conseguem dizer. Muito obrigado. Ndalo de quê? Ndalo de Almeida. É o meu nome de família. Maravilha. Então tinha um amigo meu que era editor que disse, porra, não precisa mais do Ondiak, Ndalo de Almeida já é um excelente pseudônimo. Exato, tá ótimo. Quem sabe, é verdade. Né? Quando eu recomeçar... Vamos começar a falar do seu livro infantil, do Rinoceronte? Mas eu te digo de onde é que veio o meu rinoceronte. Os meus rinocerontes vêm de uma coisa mais antiga, que eu gosto muito, que é um dos primeiros livros que eu li, era de um autor chamado Eugène Ionescu, né? Um autor romeno, mas que também rinoceronte, né? Francês, exato. E ele tinha a peça de teatro, lembras-te? Ele tinha uma peça de teatro
onde as pessoas apanhavam uma doença que era a rinocerontite. Fiz isso, também fiz teatro, também trabalhamos com essa peça, e eu gostava muito disso. É um animal que eu gosto, mas é só porque neste livro especificamente, que se trata de uma conversa entre o sol e o rinoceronte, eu gosto muito da ideia de ir buscar algumas explicações originais. E o que este livro faz é uma tentativa, obviamente uma pequena aproximação da origem do segundo chifre do rinoceronte, como se o rinoceronte antigamente só tivesse um chifre, e por que ele tem dois chifres. A história do sol e do rinoceronte. É sabido que o rinoceronte é um animal de grande sabedoria. Dizem que isso vem de uma lição que o sol lhe deu. Havia na floresta antiga um rinoceronte de grande porte. Tinha um só chifre na cabeça, coisa que o fazia muito forte. Logo acima da boca tinha um nariz e 2 olhinhos, o que fazia algum contraste, pois eram bem pequenininhos. Mas havia algo que muito o incomodava. Tinha no peito uma tristeza que quase nunca o deixava. Num dia de certa melancolia, foi ao rio tomar um banho. E olhando para cima, fez ao sol um pedido sem tamanho. Tu que estás no alto e tanto podes ver, ensina-me o segredo para a tristeza desaparecer. O sol, já tão amarelo, mais brilhante ainda ficou, dizendo bem baixinho aquilo que não gritou. Tudo na vida depende do nosso olhar. Não há só triste e contente, o lado branco, o lado preto. Há 2 olhos para ver e um coração no peito que te ajudará a escolher. O rinoceronte atento escutou o que o sol dizia. E quanto mais escutava, mais fundo aquilo ia. Tu és grande e poderoso, por fora uma couraça, por dentro tão moço. Pelos poderes dos astros quero dar-te este presente. É algo bem pequeno, mas que te fará contente. Esse livro os de Minha Rua, né? Como é que é o nome? Os de Minha Rua. Os da Minha Rua. Uhum. Os da Minha Rua. É lindo esse livro, né? E ele traz um pouco o sabor aí de... Desculpe fazer comparações, mas o Antônio Prata publicou esses livros sobre a infância dele, Nude Botas, outros livros na tradição literária, Tolstói tem livro sobre a infância, o Gorky. É muito bonito esse livro, né? Traz um... Como é que foi? Foi um projeto, porque eles são contos, né? Foi um projeto de escrever um livro inteiro que abarcasse a infância? Sim, praticamente. Na realidade, esse projeto nasceu de um pedido. Era uma editora, se não estou em erro, uma editora suíça, já há alguns anos, pelo menos há 15 anos, e ela disse que tinha uma coleção que ela estava a formar, chamada Retrovisor, era o nome da coleção, e que ela publicava livros de vários autores, de várias partes do mundo, com 22 histórias relacionadas com a infância. E ela mandou esse e-mail: tu tens 22 histórias relacionadas? Eu disse, olha só, 22 eu não sei se eu tenho, umas 10, 5 eu tenho. E ela disse, não, eu só publico quando tiveres 22. Eu disse, tá, então espera. E ela esperou uns anos, e eu fui acumulando esses contos, claro, eu por acaso eu fiz mais, eu acho que eu fiz 24, porque depois um puxa outro, né? Um conto vai lembrar de outro caso puxa da avó puxa da tia, e quando estavam prontos, eu gostei do resultado, e mostrei a ela gostou também, e publicou, e o editor aqui em Portugal também gostou, em Portugal, o da Angola também, e depois mais tarde saiu no Brasil com a Língua Geral. É esse livro que agora estamos a reeditar com a Palas. Sim, o livro é lindo, ele traz assim, a sensação de uma união de culturas mesmo que a gente vive, né? Porque eu, como brasileiro aqui, você se sente dentro devolvido à sua própria infância, né? Não tem nada muito diferente, né? Não tem um exotismo, desculpe também falar nesses termos. Claro, não, mas, entendo. Mas às vezes a gente fantasia, né, que as nossas vidas são muito diferentes, né? E não, são brincadeiras de rua, são coisas ali ligadas a... Você falou da sua avó, tem a coisa da TV preto e branco, enfim, todo esse... Eu acho que a infância é muito universal, não é? Sim, a infância, do modo geral, ela é muito universal. Claro que a infância, neste momento que as crianças estão a viver no Afeganistão, será diferente da infância que nós e outros
e uma criança em Londres vive neste momento. Mas isso é o aspecto externo do que se passa também com outras circunstâncias, não é? Dos países onde eu recebi, talvez mesmo o país onde eu tive mais feedback sobre essa obra foi do Brasil. Escolas fizeram trabalho e tal, e sempre me dizem, mas aqui é igual, eu também... Porque o que está descrito nesse livro são fenómenos universais. A primeira vez que se provou uma fruta roubada na casa da vizinha, o primeiro beijo, as primeiras sensações, barari. Ir à escola, a primeira vez que vi televisão a cores, no meu caso, que sou antigo, ou que a televisão a cores demorou para chegar a Angola, e eu lembro-me ainda de ver televisão a preto e branco, não é? Isto são coisas que pessoas um bocadinho da nossa geração ou para cima passaram por coisas muito semelhantes, mas eu acho que é um livro sobre afetos, Paulo, sinceramente. Eu acho que é um livro sobre afetos, e é nisso que ele se torna e que ele fala mais com as pessoas, mesmo que não tenha a árvore de X ou características muito específicas do lugar, não é? O afeto, sim, é universal. Nós choramos pelo Cão Tinhoso. Foi no tempo da 8ª classe, na aula de português. Eu já tinha lido esse texto 2 anos antes, mas daquela vez a história me parecia mais bem contada, com detalhes que atrapalhavam uma pessoa só de ler ainda em leitura silenciosa, como a camarada professora de português tinha mandado. Era um texto muito conhecido em Luanda. Nós matamos o Cão Tinhoso. Eu lembrava-me de tudo. Do Ginho, da pressão de ar, da Isaura e das feridas penduradas do Cão Tinhoso. Nunca me esqueci disso. Um cão com feridas penduradas. Os olhos do cão. Os olhos da Isaura. E agora, de repente, me aparecia tudo ali de novo. Fiquei atrapalhado. A camarada, a professora, selecionou uns tantos para a leitura integral do texto. Assim, queria dizer que íamos ler o texto todo de rajada. Para não demorar muito, ela escolheu os que liam melhor. Nós, os da minha turma da 8ª, éramos 52. Eu era o número 51. Embora noutras turmas tentassem arranjar alcunhas para os colegas, aquela era a minha primeira turma onde ninguém tinha escapado de ser alcunhado. E alguns eram nomes de estiga violenta. Muitos eram nomes de animais. Havia o serpente, o cabrito, o pacaça, a barata da Sibéria, a Joana voa-voa, a gazela e o Jacó, que era eu. Deve ser porque eu mesmo falava muito nessa altura. Havia o ET, o Agostinho Neto, a Scooby-Doo e mesmo alguns professores também não escapavam da nossa lista. Por acaso, a camarada professora de português era bem porreira e nunca chegamos a lhe alcunhar. Os outros começaram a ler a parte deles. No início, o texto ainda está naquela parte que na prova perguntam qual é e uma pessoa diz que é só a introdução. Os nomes dos personagens, a situação assim no geral e a maca do cão. Mas depois o texto ficava duro. Tinham dado ordem num grupo de miúdos para bondar o Cão Tinhoso. Os miúdos tinham ficado contentes com essa ordem assim, muito adulta. Só uma menina chamada Isaura, afinal, queria dar proteção ao cão. O cão se chamava Cão Tinhoso e tinha feridas penduradas. Eu sei que já falei isto, mas eu gosto muito do Cão Tinhoso. Na 6ª classe, eu também tinha gostado bué dele, e eu sabia que aquele texto era duro de ler. Mas nunca pensei que umas lágrimas pudessem ficar tão pesadas dentro de uma pessoa. Se calhar, é porque uma pessoa na 8ª classe já cresceu um bocadinho mais. A voz já está mais grossa, já ficamos toda hora a olhar as cuecas das meninas entaladas na gaveta. Queremos beijos na boca mais demorados e na dança de slow. Ficamos todos agarrados até os pais e os primos das moças virem perguntar se estamos com frio, mesmo assim em Luanda, a fazer tanto calor. Se calhar é isso. Eu estava mais crescido na maneira de ler o texto, porque comecei a pensar que aquele grupo que eles mandaram matar o Cão Tinhoso com tiros de pressão de ar era como o grupo que tinha sido escolhido para ler o texto. Não quero dar essa responsabilidade na camarada professora de português, mas foi isso que eu pensei na minha cabeça cheia de pensamentos tristes. Se essa pessoa nos manda ler este texto outra vez, a Isaura vai chorar bué, o Cão Tinhoso vai sofrer mais outra vez e vão rebolar no chão a rir do Ginho, que tem medo de disparar por causa dos olhos do Cão Tinhoso.
O meu pensamento, afinal, não estava muito longe do que foi acontecendo na minha sala de aulas no tempo da 8ª classe, turma 2, na escola Mutoya Kevela, no ano de 1990. Quando a Scooby-Doo leu a segunda parte do texto, os que tinham começado a rir só para instigar os outros começaram a sentir o peso do texto. As palavras já não eram lidas com rapidez de dizer quem era o mais rápido da turma a despachar um parágrafo. Não. Uma pessoa, afinal e de repente, tinha medo do próximo parágrafo. Escolhia bem a voz de falar a voz dos personagens. Olhava para a porta da sala como se alguém fosse disparar uma pressão de ar a qualquer momento. Era assim na 8ª classe. Ninguém lia o texto do Cão Tinhoso sem ter medo de chegar ao fim. Ninguém admitia isso, eu sei, ninguém nunca disse, mas bastava estar atento à voz de quem lia e aos olhos de quem escutava. O céu ficou carregado de nuvens escurecidas. Olhei lá para fora à espera de uma trovoada que trouxesse uma chuva de meia hora. Mas nada. Na terceira parte, até a camarada professora começou a engolir cuspe seco na garganta bonita que ela tinha. Os rapazes mexeram os pés com nervoso miudinho. Algumas meninas começaram a ficar de olhos molhados. O Olavo avisou: quem chorar é maricas, então. E os rapazes todos ficaram com essa responsabilidade de fazer uma cara como se nada daquilo estivesse a ser lido. Um silêncio muito estranho invadiu a sala quando o Cabrito se sentou. A camarada professora não disse nada. Ficou a olhar para mim. Respirei fundo. Levantei-me e toda a turma estava também com os olhos pendurados em mim. Uns tinham se virado para trás para ver bem a minha cara. Outros fungavam do nariz tipo constipação de cacimbo. A Aina e a Rafaela, que eram muito branquinhas, estavam com as bochechas todas vermelhas e os olhos também. O Olavo ameaçou-me devagar com o dedo dele a apontar para mim. Engoli também um cuspe seco porque eu já tinha aprendido há muito tempo a ler um parágrafo depressa antes de o ler em voz alta. Era aquela parte do texto em que os miúdos já não têm pena do Cão Tinhoso e querem lhe matar a qualquer momento. Mas o Ginho não queria. A Isaura não queria. A camarada professora levantou-se, veio devagar para perto de mim, ficou quietinha, como se quisesse me dizer alguma coisa com o corpo dela ali tão perto. Aliás, ela já tinha dito, ao me escolher para ser o último a fechar o texto, e eu estava vaidoso dessa escolha. O último, normalmente, era o que lia, já mesmo bem. Mas naquele dia, com aquele texto, ela não sabia que, em vez de me estar a premiar, estava a me castigar nessa responsabilidade de falar do Cão Tinhoso sem chorar. Camarada professora, interrompi numa dificuldade de falar. Não tocou para a saída? Ela mandou seguir. Voltei ao texto. Um peso me atrapalhava a voz e eu nem podia só fazer uma pausa de olhar as nuvens porque tinha que prestar atenção ao texto e às lágrimas. Só depois o sino tocou. Os olhos do Ginho. Os olhos da Isaura. A mira da pressão de ar nos olhos do Cão Tinhoso com as feridas dele penduradas. Os olhos do Olavo. Os olhos da camarada professora nos meus olhos. Os meus olhos nos olhos da Isaura nos olhos do Cão Tinhoso. Houve um silêncio como se tivessem disparado bué de tiros dentro da sala de aulas. Fechei o livro. Olhei as nuvens. Na 8ª classe, era proibido chorar à frente dos outros rapazes. E Angola passava por um momento bastante conturbado nesse momento, né? Era um país ainda... como é que era, assim, politicamente? Como é que aparece a vida política de Angola, por exemplo, no seu livro? Aparece, não? Aparece. Eu acho que até aparece mais do que eu tinha, digamos, pensado ou planificado antes de fazer o livro. Eu realmente orientei-me por episódios. Como te disse, era esta questão de, claro, não é escrever 22 contos para encher o chouriço, não é? Tinha que ser 22 histórias boas. Claro que eu compreendi que depois elas faziam um sentido porque tinham uma espécie de fio narrativo afetivo. Mas sim, elas aparecem mesmo no afeto, mesmo nas conversas de rua, da escola, dos professores, e eu pessoalmente prefiro assim, não é uma descrição sociopolítica absolutamente escancarada,
Mas é óbvio que se nota, ou pela falta de água, ou pela falta de luz, ou porque há pouca roupa, ou porque a escola não tem as condições que devia, ou porque se para na rua para sair do carro para bater continência porque o camarada presidente está a passar. Quer dizer, uma pessoa, mesmo no Brasil ou mesmo na Colômbia, sabe muito bem, lendo que numa cidade as crianças têm que sair do carro e ficar em sentido quando o presidente está a passar, qualquer leitor minimamente atento compreende, não é? Que há ali aspectos sociais diferentes. E isso também é uma coisa que me deixou muito descansado. Foi por instinto, não foi planificado, mas por instinto eu não fiz uma crítica política no livro. Não crítica no sentido de não quis transmitir, tenho a minha opinião sobre esses anos. A minha opinião política não cabe ali, na minha opinião. E então o que aparece ali, que se calhar também resulta como uma opinião, são esses traços gerais e sempre na ótica das crianças, que isso sim é uma obsessão que eu tenho de escrever as coisas sérias, de escrever sobre os presidentes, sobre a morte, sobre o amor, na perspectiva das crianças. Eu não sei porque eu tenho este preconceito, que a perspectiva das crianças é mais interessante, não vou dizer que é mais correta nem que é mais bonita, é mais interessante do que a perspectiva dos adultos. E, portanto, é um preconceito meu, do qual ainda não consegui me desfazer. Sem dúvida, porque as crianças têm uma sinceridade, inclusive os leitores, né? Talvez você tenha já tenha tido essa experiência de ter leitores jovens opinando sobre os seus livros, e eles são implacáveis, né? Eles não são hipócritas como os adultos, né? Não. O que me apareceu, por exemplo, um elemento histórico que eu achei até curioso que apareceu no livro foi a hora que vocês falavam assim, cuidado com as minas. E aí, enfim, não eram as minas terrestres ali, era o quê? Era o que vocês chamam Era o cocô do cão. De binga, é isso? De binga. De binga, é o nome do cocô de cachorro. Não necessariamente de cachorro, de binga é cocô do modo geral. Pode ser cachorro. Quando tu dizes minas, é porque estás a caminhar com alguém e dizes cuidado com as minas, vais ativar uma mina. Mas ainda assim, Paulo, é interessante que ter essa linguagem e não ter outra, né? Ainda assim, uma criança dizer cuidado com as minas significa que sabe que não se deve pisar numa mina, e obviamente que sabe que é uma brincadeira, não é? E isso sim, isso era a linguagem. Traz com humor, né, uma situação terrível, né? Isso em alguns filmes de guerra tem isso. Isso era uma coisa que eu me lembro, não sei como é que é agora, enfim, conheço muitas crianças, tenho alguns sobrinhos, mas a realidade é outra do país, e a envolvência deles com as notícias é outra. Tem mais que fazer, tem mais iPads, tem mais coisas que fazer. Nós não tínhamos grande coisa que fazer paralela à realidade, e também, no meu caso, a família tinha uma coisa muito séria com as refeições, de se juntar à mesa e tal. E à hora da mesa, da refeição, além de falarmos, o meu pai ligava o rádio e dizia, pouco barulho, estou a ouvir as notícias. Portanto, todo mundo ouvia as notícias. Os primeiros 20 minutos da refeição, se fosse à 1 da tarde, da 1 à 1h20, era ouvir as notícias. E as notícias em Angola, da rádio, do jornal também, mas no rádio, eram muito exaustivas e descritivas. Eu sabia em criança o que se passava, tanto na África do Sul, quanto na Iugoslávia, quanto se houvesse algum problema na Palestina. Nós sabíamos, era normal no dia seguinte a professora fazer um comentário na escola de política internacional, e isso eu acho que era interessante, porque eu lembro-me que uma das coisas que nós fazíamos era esta brincadeira das estigas, que é este desafio oral de uma criança que procura ofender e ridicularizar a outra criança, e esse fenómeno, que é um fenómeno oral, da oralidade, do cotidiano das crianças, estiga. E-S-T-I, estiga, como se fosse instigar, mas é estiga. E esse fenómeno abarcava uma série de realidades que não eram da nossa idade. Por exemplo, eu lembro-me ainda de haver estigas que falavam do Saddam Hussein. Depois o Saddam Hussein desaparece dessa informação. Ou seja, as crianças estavam minimamente atentas, ou eu não sei se era atentas, a informação entrava-nos pela vida adentro, não é? Era uma vida muito politizada, mesmo a das crianças, sim. Mas isso estamos falando dos anos 80, né? E era um mundo geopolítico comunista, é isso? Não? Ligado à Rússia, nós onde estávamos na cidade, sim. Na cidade de Luanda, na capital, que era a capital, era quem fez a independência e ocupou a capital, foi um dos 3 partidos, portanto havia a FNLA, a UNITA e o MPLA. E quem ocupou Luanda e ficou em Luanda durante este tempo todo no poder foi o MPLA.
O MPLA contava com a colaboração da União Soviética, da Rússia, dos cubanos, etc., todo o bloco esquerda. A UNITA tinha o apoio dos Estados Unidos, da África do Sul, mas enquanto regime apartheid, do racismo, e também da CIA, paralelamente. Independentemente do governo americano, a CIA, enfim, fazia os seus negócios. E a FNLA, mais a norte, tinha um bocadinho de apoio ou do Mobutu, do regime do Mobutu, ou também às vezes CIA, ou mercenários, ou o que fosse. Isso Mobutu fazia com que... Era o ditador do Zaire, né? Só para explicar. Sim, na altura, exatamente. Era o Mobutu Sese Seko, que era o ditador sanguinário do Zaire, né? Exatamente. Um trabalho muito específico, muito dinheiro, muita roubalheira e tal, e ele, pronto, tinha as suas ideias, mas era realmente, apoiava as pessoas, até por razões quase étnicas. As pessoas do norte de Angola identificam-se muito, e daí é um dos problemas da Conferência de Berlim, porque a Conferência de Berlim chegou ali e pôs uns riscos, não é? Agora tu imagina que tu tens o Brasil. E eu o que é a Conferência aqui... de Berlim? Fala para quem não conhece a história, conta para quem. A Conferência de Berlim é uma conferência que se dá em 1886, se não estou em erro, 85 ou 86, e juntam-se os países europeus que tinham colónias no continente africano, sentam-se a uma mesa, põem um mapa e decidem o que vai ficar com quem. Traçam um risco e diz, olha, do lado esquerdo é para a Inglaterra, do lado direito é para Portugal. O outro vem e diz, não, mas eu também, França também quero. E parará. E vão desenhando as fronteiras do continente, na sua grande maioria são as fronteiras que conhecemos hoje. E é nesse sentido que começa um dos maiores problemas, até hoje há questões, claro, étnicas que advêm daí. Porque as pessoas que moram no sul de Angola, na parte sul de Angola, com as pessoas que moram no norte da Namíbia, que são dois países que fazem fronteira, essa fronteira foi desenhada na Conferência de Berlim, eles são primos, são irmãos, não querem saber dessa... Agora já se passaram muitos séculos, não é? Mas na altura, muitos séculos não, muitos anos. Mas na altura, não. E é por isso que eu estava a dizer, no norte de Angola há muita identificação com as pessoas do sul do Congo, dos dois Congos. Hoje temos a República do Congo e a República Democrática do Congo. Antigamente tínhamos a República do Zaire e a República do Congo. A gente distingue chamando Congo-Brazzaville ou Congo-Kinshasa, que são as cidades. As capitais, né? Mas foi, sim, era uma... Agora, a nossa, isto tudo para dizer que sim, eu, pessoalmente, que cresci em Luanda, estava sob influência do partido MPLA e cresci com escolas num regime que se chamava marxismo-leninismo, a dada altura chamava-se socialismo científico, acho eu. E depois acho que era marxismo-leninismo e depois virou uma coisa qualquer que ninguém sabe o que é. Eu chamo-lhe o capitalismo canibal. Porque existe o capitalismo selvagem, mas nós estamos numa fase pior, que é o capitalismo canibal, é depois do selvagem. Ah, meu Deus, isso é coisa que também o Brasil não vai demorar muito a chegar, se é que já não chegou. Tem impressão que já chegamos lá, né? E muito interessante isso, né? Porque isso é todo um cenário, um background afetivo também, né? Eu perguntei sobre isso porque o livro tem um pouco... Aí você falou, uma infância universal, crianças brincando na rua, situações que poderiam se passar em qualquer país praticamente, mas tem aí esses pequenos elementos, né? Depois entram outros... E como é que era a relação com Lisboa e com Portugal? Existia um fluxo de livros ou de produtos culturais, de músicas, ou buscava-se um afastamento também? Eu acho que afetivamente, politicamente havia uma espécie de um bloqueio. Havia voos de Portugal para Angola, regulares. Sempre houve uma relação um pouco belicosa do pós-conflito, é normal, a independência de Angola dá-se em 75, portanto imagina até 92, 95, em 95 só se passaram 20 anos, em 85 só se passaram 10 anos, não é? Ou seja, eu cresço, eu vou para a escola, sei lá, não me lembro o ano de 83, 84, e, portanto, na escola ainda há uma educação, o que eu não acho mal, há uma educação ainda de dar consciência ao povo angolano da importância da independência, da valorização da nossa autonomia. Às vezes, exageradamente, claro, todo o conceito, eu acho que sempre que há uma tentativa de se dizer à população tenham orgulho da nossa pátria, é sempre um exercício perigoso, obviamente, mas nós tínhamos acabado de sair da independência. Portanto, é uma espécie de, como tu tens uma t-shirt nova, um brinquedo novo e dizes, bom, eu estou ainda, não é, naquela euforia, que por um lado era euforia, por outro era uma euforia merecida,
de um povo que há muitos anos que lutava, e aí sim, séculos, porque o historial de resistência da ocupação portuguesa é muito antigo, não é? Também, para quem não sabe, que eu sei que não é o teu caso, mas para quem não sabe, digamos, a chegada dos portugueses passa por uma altura ali de algum conhecimento mútuo, até, numa certa altura, uma espécie de negócio, o que é que eu posso trazer, o que é que você tem para oferecer, o que é que eu tenho para oferecer, mas rapidamente resvala para um certo tipo de dominação, de ocupação, primeiro física e militar, depois também religiosa, depois sociológica, social e depois total, que é, vocês não mandam nisto, fazem o que nós queremos. Se comparares, 1880 e tal, com 1548, a diferença é esta, é quase como eu chegar à tua casa e dizer, com licença, boa tarde, vizinho, como está? Olha, vim conhecer, eu cheguei aqui. Passado um dia eu te digo, não, tu dormes lá fora, eu é que durmo na tua cama, eu é que sei como é que é a tua casa, parará. Isto, obviamente, tem consequências gravíssimas a vários níveis. Portanto, nesses primeiros anos era tudo muito delicado, mesmo diplomaticamente eu lembro-me que era delicado, além de outra coisa, é que Portugal tem um golpe de Estado em 74 para se libertar do regime totalitário e conseguem-no, e vira um país completamente diferente, com participação democrática, etc. E Angola justamente entra numa opção que se chama monopartidarismo, portanto o nome diz tudo, socialismo científico, etc. Portanto, era um país que dialogava connosco em simultâneo com um complexo de culpa, também com uma vontade de querer influenciar noutra direção, mas ao mesmo tempo com uma preocupação que eu acho fundamental, alguns portugueses tinham, outros não, de respeitar a integridade territorial, de respeitar a soberania deste novo país que é Angola. Só para te dar um exemplo, desculpa, de uma coisa muito concreta e que eu acho muito bem, e isso às vezes com os outros países era mais Angola, Paulo, Angola era a menina dos olhos de Portugal, das colónias. Tirando o Brasil, que já foi muitos anos antes, o Portugal, quando perde aos 5 países africanos, a grande drama, ai meu Deus do céu, é Angola. Não é Moçambique, não é Cabo Verde, parará. Logo a seguir à nossa independência, Portugal tenta fazer uns encontros aqui em Portugal, por causa dos negócios e diplomacia, etc., e diz, nós vamos criar, dentro do Ministério dos Negócios Estrangeiros, uma secção específica para lidar com os países africanos de língua oficial portuguesa, isto é, as nossas ex-colónias. E nós fomos os primeiros a dizer, não, nós não queremos lidar. O nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, que é como nós chamamos, fala com o vosso Ministro dos Negócios Estrangeiros. E isto que às vezes pode parecer uma coisa que é, não, mas nós queremos vos dar uma atenção especial, porque são nossos quê? É uma atitude paternalista, não é? Tu tens de te relacionar com um país independente, como te relacionas com a Suíça, como te relacionas com os Estados Unidos. Claro que há relações privilegiadas. Portugal tem uma relação privilegiada, por exemplo, com a Inglaterra. O Brasil tem uma relação privilegiada com os Estados Unidos, não tem uma relação privilegiada, sei lá, com a Nigéria, por exemplo, não é? Por razões que depois se compreendem. Isto sempre foi o foco dos angolanos. Não, desculpe, brincadeiras não. O Ministério de Negócios Estrangeiros fala com o Ministro de Negócios Estrangeiros. E por aí vai. Os calções verdes do Bruno. Até a camarada professora ficou espantada e interrompeu a aula quando o Bruno entrou na sala. Não era só o que se via na mudança das roupas, mas também o que se podia cheirar com a chegada daquele Bruno tão lavadinho. No intervalo, em vez de irmos todos brincar, a correr, cada um ficou só espantado a passar perto do Bruno, mesmo a fingir que ia lá fazer outra coisa qualquer. A antiga blusa vermelha tinha sido substituída por uma camisa de manga curta, esverdeada e flores brancas tipo Havaí. Mas o mais espantoso era o Bruno não trazer os calções dele verdes, justos, com 2 barras brancas de lado. A pele cheirava a sabonete azul limpo, as orelhas não tinham cera, as unhas cortadas e limpas, o cabelo lavado e cheio de gel. Até os óculos estavam limpos. Tortos, mas limpos. Lá fora, a gritaria continuava. O Bruno, ao contrário dos últimos 6 anos de partilha escolar, estava mais sério e mais triste. Fiquei no fundo da sala. Eu era grande amigo do Bruno e mesmo assim não conseguia entender aquela transformação. Olhei o pátio onde as meninas brincavam 35 vitórias. Na porta, uma contraluz do meio-dia iluminava a cara espantada da Romina. Eu olhava a Romina, o sol na porta e o Bruno também. O Mujimbo,
Já tinha circulado lá fora e eu nem sabia. Havia uma explicação para tanto banho e perfumaria. Parece que o Bruno estava apaixonado pela Ró. A mãe do Bruno tinha contado à mãe do Helder todos os acontecimentos incríveis da tarde anterior. A procura de um bom perfume, o gel no cabelo, os sapatos limpos e brilhantes, a camisa de botões. A mãe do Bruno disse à mãe do Helder: foi ele mesmo que me chamou para eu lhe esfregar as costas. Depois do intervalo, o Bruno passou-me secretamente a carta. Começava assim: Romina, nos últimos dias já não consigo lanchar pão com marmelada e manteiga, e mesmo que a minha mãe faça batatas fritas, nunca tenho apetite de comer. Ainda por cima, de noite, só sonho com os caracóis dos teus cabelos, tipo cacho de uva. A carta continuava bonita, como eu nunca soube que o Bruno sabia escrever assim. Ele tinha a cara afundada nos braços, parecia adormecido. Eu li a carta sem acreditar que o Bruno tinha escrito aquilo, mas os erros de português eram muito dele mesmo. Era uma das cartas de amor mais bonitas que ia ler na minha vida. E eu próprio, anos mais tarde, ia escrever uma carta de amor também muito bonita, mas nunca tão sincera como aquela. A camarada professora era muito má. Veio a correr e riu-se porque eu tinha lágrimas nos olhos. Pegou na carta e rasgou tudo em pedacinhos tão pequenos como as minhas lágrimas e as do Bruno. A Romina desconfiou de alguma coisa porque também tinha os olhos molhados. O sino tocou. Saímos. Era o último tempo. No dia seguinte, com um riso que era também de tristeza e uma espécie de saudade, o Bruno apareceu com a blusa dele vermelha e os calções verdes justos com 2 riscas brancas de lado. Deu a gargalhada dele, que incomodava a escola toda, e veio brincar conosco. Na porta da sala, uma contraluz amarela do meio-dia iluminava a cara bonita da Romina e os olhos dela molhados com lágrimas de ternura. E o Bruno também. E cruzamentos literários, né, para falar aqui do título do podcast, quer dizer, sim. Você lia os autores portugueses na escola ou não? Evitava-se? Não se lia? Não, eu não evitava, eu pessoalmente não evitava no sentido em que aquilo que me era apresentado, o programa que foi desenvolvido após a independência por autores angolanos, contemplava muitos autores, dava mesmo prioridade aos autores angolanos, porque já tínhamos muita literatura. Aos autores de língua portuguesa em África, Moçambique, Cabo Verde, que tem muito bons escritores. Moçambique e Cabo Verde já naquela altura também tinham poesia, prosa maravilhosa, e menos, de vez em quando lembro-me, por exemplo, de um texto na 4ª classe que eu adorava, eu não sei se dizia lá o nome ou não, que era a Oriana e o Peixe, e eu acho que era um texto da Sofia de Mello Breiner Andersen, que é poeta portuguesa, não é? Portanto, alguns nomes sim, mas depois isso foi-se alterando. Aí nos anos 90, como te digo, aqueles primeiros 15 anos era muito uma estranheza, não é? Como é que isto vai ser? E creio que de parte a parte as pessoas se foram respeitando e ambientando com uma nova realidade. Não é fácil. Tu ocupas 500 anos o país do outro, depois o outro diz, olha, agora somos independentes. Mas uma coisa muito interessante que a própria literatura portuguesa contemporânea, ela está sendo feita por autores que nasceram na África, não sei se são propriamente angolanos, são filhos de colonizadores. Não, creio que eles não se consideram angolanos, mesmo os que nasceram lá. Mas você tem Dulce Maria Cardoso, Walter Hugo Mãe, o próprio Gonçalo, a Emi Tavares, a Isabela Figueiredo, quer dizer, todo mundo parece que era dali que estava vindo alguma coisa nova, né? Assim, que é dessas famílias que viram mais ou menos essa coisa. Tem muitos. O que você acha disso aí? E você mesmo se tornou um destaque da literatura, vamos dizer, os portugueses te colocam tem destaque na vida literária portuguesa também, né? Não só a mim, vários, né? Felizmente aqui em Portugal há uma... Isso sim, isso é preciso dizer, nos últimos anos, e o grande precursor dessa abertura, por alguma razão, há uma coincidência de factos entre o momento em que ele aparece e o tipo de público português que nos lê, que é o Mia Couto. E o Mia Couto começa a entrar aqui no princípio dos anos 90, a romper, e vai abrindo, e isso é ótimo, porque depois de ler o Mia Couto, as pessoas diziam, bom, agora vou procurar outro moçambicano ou outro angolano. Isso eu sempre digo que o Mia Couto, e fez o mesmo no Brasil. A fama e a conquista e o trabalho que o Mia Couto tem no Brasil, que é um autor muito bem aceito e é um autor muito bom,
também vai puxando outros nomes, não é? O que eu ia te dizer, Paulo, é que isso que tu notaste, e é verdade, alguns desses nomes atuais da literatura portuguesa nasceram em outras paragens, também acontece, por exemplo, com a política. Na política nota-se muito mais. Eu que conheço bem a realidade política portuguesa, o atual primeiro-ministro português, António Costa, veio não sei de onde, o outro deputado, o pai era de Goa, os do PS, muita gente do PS, os meus pais e outras pessoas conhecem-nos porque eles cresceram e nasceram em Angola ou em Moçambique, não é? É natural, porque naquela altura regressou a Portugal, se não estou em erro, mais de 1 milhão de pessoas. E eu creio que naquela altura, em Portugal, aqui, em Portugal continental, eu não sei quantos eles eram, mas não eram os 10 milhões que são hoje, não é? Portanto, vamos imaginar que eram 7 ou que eram 6. Chegou 1 milhão de fora, é muito, é 1/6 da população, não é? Aí é normal que algumas dessas figuras, por outro lado, eles vinham muito bem preparados. Essas pessoas, os que estudavam, não? Aqueles que eram permitidos estudar, etc., eles vinham bem preparados. E vêm com uma outra cabeça, não é? Na altura do Salazar, mesmo entre os anos 40 e os anos 60, quase 70, o design, o cinema e a literatura que circulava, que se falava e que se frequentava em Angola e Moçambique era muito mais avançado do que o que era permitido aqui. Filmes, aquele filme, como é que vocês chamam aquele filme em Portugal, eles chamam um elétrico chamado Desejo. Um bonde chamado Desejo. Tennessee Williams. Era proibido. Marlon Brando. Marlon Brando. Era proibido em Portugal. A Coca-Cola era proibida em Portugal, né? Se bem que em Angola também devia ser, né? Não, em Angola bebiam. Aí é que está, isso aqui é engraçado. Os comunistas permitiam Coca-Cola. Não, aí não era comunismo ainda. Ainda era no tempo do Salazar. Perdão, desculpa. Eu estou aqui fazendo uma confusão. Quer dizer que o Salazar proibiu a Coca-Cola em Portugal, mas não em Angola. Tinha tudo um pouco a ver com os dinheiros e com as autorizações, creio eu, percebes? Não era só uma questão propriamente ideológica, não era isso. Ele deve ter tido receio de alguma coisa que a Coca-Cola ia fazer em Portugal, não sei, ia lhe cortar algum negócio. Ela foi proibida lá nos anos 20 ou 30, assim, bem cedo. Você fala até no livro, você tem uma hora que você fala de gasosa, né? É gasosa que o refrigerante chama. Em Angola, qualquer líquido refrigerante desses das crianças chamávamos de gasosa. E qual que era a gasosa que tinha? Que é essa a gasosa que tinha, mas é por isso que estou a dizer que eu acho interessante que, mesmo no tempo do marxismo-leninismo, havia Coca-Cola em Luanda. Havia. E era Coca-Cola, Fanta, uma Fanta de laranja muito laranja, muito berrante, que tu punhas na boca e parecia que a língua inchava. Fanta, Coca-Cola, e naquele tempo não me lembro pessoalmente se era Sprite ou 7-Up, era uma das duas. Não faço, eu tenho a impressão que era Sprite, tenho a impressão que não era 7-Up. E era uma luta, porque havia pouco, e são esses detalhes que estão no livro, os detalhes, o que é que são os detalhes na literatura, enriquecem só a textura das coisas, não é? Mas, sem dúvida. Ele substitui qualquer discurso, né? Você mesmo está vestido agora, quem está ouvindo o podcast não vai ver, está vestido com uma goiabeira. É, né? Verdade. Eu fui ver aqui no glossário que vocês chamam de goiabeira, é a guaiabeira. A guaiabeira. Cubana, né? Exatamente, né? Deve ter sido também desse canal. Nos anos fins dos anos 80, usava-se muito. Mesmo as crianças, nós tínhamos uma coisa que era um conjuntinho assim, era manga curta. Esta que eu estou a usar hoje é manga comprida, era manga curta, mas isso já são coisas assim, como eu já estou velho, eu uso estas coisas. Meus sobrinhos, como deves imaginar, gozam. A minha sobrinha disse: ai tio, tu vestes tão mal. Eu disse: tá bem, não faz mal, o tio não quer vestir bem, o tio só quer vestir mal mesmo. Brasil e Angola, em muitos momentos da história, já compuseram um país só, né? Assim, praticamente o Luiz Felipe de Alencastro, esse grande historiador, ele fala isso, né, que era um espaço só. Tem histórias de mercadores de escravos que faziam diretamente ali o negócio, milícias que vieram de Angola para proteger senhores no Brasil e tal, sem passar pela mediação de Portugal. E há um estado no sul, desculpa te interromper, há um estado no sul, a gente chama província, mas é um estado do Namíbia, antigamente era Moçambique, é de onde é o meu avô e o meu pai, por acaso, que é fundado ou reocupado por uns portugueses que são expulsos de lá do Brasil, quer dizer, já eram brasileiros, não é? Mas, por alguma razão, um grupinho
que eu acho que o pessoal de lá, dessa zona, eu não sei se era Pernambuco, eu não sei agora, e devia saber, mas não sei, e eles expulsam eles de lá, e eles vão fundar esse estado e essa província. O que é um dos problemas dos países africanos, Paulo, é que muitas vezes eram enviados para lá como pena, como degredo, não é? Sim, Tu queres ir preso ou queres ir para Angola? Todos, os piores, os mais, não é? Então isso também foi fazendo uma composição social a dada altura, sobretudo na zona costeira de Angola, que era, sei lá, o criminoso, o outro, por um lado. Por outro, se fosse coisas políticas, também ias para lá. Isso já acho mais interessante, não é? Um gajo e era só homem também que ia, né? Era basicamente os homens. Acho que era basicamente homens e depende das fases, há alturas. Mas sim, esse tráfego, não digo tráfico de escravos, não, esse tráfego no sentido de trajeto marítimo entre o Brasil e o sul-sul, entre o Brasil e Angola, e também dando a volta para Moçambique, sim, eu penso que havia ali grandes projetos autónomos que não passavam pela triangulação de Portugal, a norte. E desde os anos 60, você falou aí desse ambiente cultural aberto que tinha em Luanda. Todo mundo que visitou fala que era uma cidade incrível, né? Assim, era um negócio... também via música popular, né? Vários, o Gilberto Gil, o Djavan... Sim, aí é um pouco mais tarde. Mais para os anos 80, né? Sim, já é com este regime independente, já é conosco com Angola independente. Mas o que sim havia, Paulo, era um grande, e aí sim era tráfico no sentido em que era quase ilegal, dos livros mais proibidos. Por exemplo, os livros de Jorge Amado eram proibidos em Portugal, eram proibidos. E era perigoso ter livros de Jorge Amado em casa. Em Angola, não é que fosses assim pôr na estante da tua livraria, mas era tolerado. Tu não ias prender uma pessoa em Angola ou em Moçambique por estar num café a ler um livro do Jorge Amado. Em Portugal serias preso naquela altura. Estou a falar do tempo do Salazar, não é? Sim, claro. Há uma história muito bonita, desculpa, não resisto a contar, que é quando o Luandino Vieira, esse escritor angolano, estava preso, ele foi preso com a acusação de terrorismo, porque estava associado a um grupo de pessoas que queria a independência de Angola. Ora, isso era um atentado contra o Estado português naquela altura. E ele já era escritor, e há um livro dele que ganha um prémio, mesmo ele estando preso, que se chama Luanda, com 2 U's. Ele fez essa Luanda, e o livro causou a sociedade portuguesa de autores, na altura, dá o prémio. E mal dá o prémio, a PID, que era a polícia não é secreta, a polícia de Estado de Portugal, vai lá, fecha a SPA em Angola e fecha depois a SPA em Portugal também, por causa desse prémio que deram a um terrorista angolano que estava preso. Pronto, quer dizer, os gajos da SPA deram o prémio a um autor, independentemente de estar preso ou não. Mas o Estado não gostou. Bem, o livro foi proibido, parará. De vez em quando circulava, conseguia-se encontrar, era um pouco caro e um bocado difícil, alguns exemplares, e ainda hoje existem, e aonde é que tinham sido impressos? Dizia impressos em Porto Alegre, Brasil, naqueles anos e tal, e circulavam em Portugal e Angola. Eu perguntei ao Luandino, isso é porreiro, né? Umas pessoas lá em Porto Alegre decidiram ajudá-lo e gostavam dos seus livros e imprimiram, e ele disse, não, esse livro não foi impresso, esse livro diz isso, foi impresso em Porto Alegre, Parari, esse livro era impresso em Portugal, e quem vendia e tratou disso eram uns tipos da PID, uns polícias da PID. Ou seja, eles sabiam que o livro tinha valor comercial, então eles mandaram imprimir, só que para não dizerem que foi em Portugal, disseram que foi em Porto Alegre, assim se fossem perseguir alguém, iam perseguir. Isto é muito bom, não é? O próprio homem da polícia... O censor... Tem uma história no Brasil assim, de um censor que pediu autógrafo para o Chico Buarque, não sei se foi uma coisa assim, que o cara estava tomando depoimento e falou, não, mas você pode assinar aqui para minha filha e tal. Mas vamos então, resumindo, o censor proibiu o livro, mas mesmo assim fez uma tiragem pirata. Sim, exato. Dizem que era com ele que se conseguia a tiragem pirata. E puseram Porto Alegre, não sei o que, até eu não sei o ano. Essa história é conhecida. Eles encomendaram de lá, não sei, é uma história assim, não foi uma edição normal,
É interessante, não é? É maravilhosa essa história, e é porque, na verdade, você sabe, né, que os regimes autoritários sempre vão em cima do livro. É engraçado porque a gente acha que o livro não tem uma importância central na sociedade hoje em dia, a gente sempre acha que está de escanteio, está na margem. Mas, assim que uma ditadura se instaura, é no livro que ela vai tentar proibir. Aproveitando, tem censura a livros hoje em Angola? Recentemente teve aquele rapper, o Luati Beirão, foi preso, foi uma situação bem autoritária, né? Como é que está atualmente? Começou a prisão deles começou com a história de um livro, não é? Começou porque eles tinham um clube de leitura, sim, de um livro do Gene Sharp. Não, eu penso que tirando uma ou outra, eu costumo dizer, acho que é muito mais. Como que é a história do diário? Desculpa, do clube de leitura, não sei como é que é. Esses miúdos, quando foram presos, esse grupo chamava-se o grupo dos 15 mais 2, porque eram 15 rapazes e 2 meninas, e eles tinham umas reuniões onde se juntavam, como uma espécie de tertúlia, para ler esse livro do Gene Sharp, como fazer, não sei o quê, um golpe de Estado, sem fazer não sei o quê. Eles tinham lá uma pessoa infiltrada, e há um dia que chegam lá e prendem-nos, e essa foi a acusação. Eles foram acusados de estar a preparar um golpe de Estado. Eles foram acusados de uma coisa assim, a acusação ia mudando, formação de quadrilha. Conspiração, formação de quadrilha e tal. Um deles era o Luati, era um dos 15, e tinha mais duas meninas. Mas eu creio que é mais complicado, por exemplo, o Rafael Marques, que é também um ativista angolano, quando ele escrevia artigos no jornal, artigos explícitos, artigos duros, denunciando, é mais complicado isso do que um livro. Os livros, as pessoas não ligam no sentido, é como tu dizes, se falar muito de um livro, se disser, aquele livro, parará, são capazes de ir atrás da pessoa. Mas realmente não é coisa que a polícia, os censores ou a polícia secreta faça mais na vida, não é ler, não é? Eu até acho que eles deviam, sabes, a coisa equilibrava-se, se eles me pagassem a mim ou a ti ou a alguém, não é? Para ir lendo os livros, mas pagar a página, não é? Lê 200 páginas, pronto, está aqui, e aí sim podiam falar com propriedade. Eu acho que eles falam mais do ouvir falar. Sabe que o Vinícius de Moraes trabalhou como censor, né, da ditadura do Getúlio Vargas, mas ele liberava todos os filmes. Ele era censor, mas... Era funcionário lá do setor de cinema e tal, e ele aprovava os filmes todos. Isso também é bom. Tem jeitos e jeitos, né, de resolver. Claro. Não sinto muito. As coisas mudaram muito também. Mudou o presidente em Angola, as coisas mudaram. Algumas coisas mudaram, outras mantiveram-se. Mas também vou-te dizer uma coisa. Nós tivemos o mesmo presidente, para tu teres uma ideia, Paulo, desde a independência, e por razões que são explicáveis algumas e outras são misteriosas, nós estamos apenas, Paulo, no nosso terceiro presidente. Vou-te dizer, 75, independência, 79, presidente Neto, Agostinho Neto, morreu de doença. 79, até 2017, José Eduardo dos Santos. Desde 1979 até 2017. A gente estava falando aqui do livro de contos que saiu pela Língua Geral, que é um projeto maravilhoso do Água Luz, era uma editora muito utópica, né? Naquela época que o Brasil estava, assim, as coisas estavam acontecendo aqui, e ele, o Água Luz, fez esse projeto de uma editora que tem um nome de estudo, Língua Geral, ou seja, em que uma língua portuguesa pudesse ser publicada e lida em todos os países, né? Juntou muita gente, tinha uma estética bem pensada, tinha muita qualidade os livros. Houve ali uma altura que aquilo estava funcionando de uma maneira muito suave, muito bonita, não é? Era bonito, e outros projetos naquela época também. Você tinha a editora Tinta da China, que abriu um selo no Brasil, tem editoras brasileiras que abriram também selos em Lisboa. No entanto, teve esse acordo aí ortográfico que dividiu os leitores e escritores, e ninguém mais escreve no mesmo português. Hoje em dia até virou um ponto de honra, né, se você escrever com C a mais ou a menos. Então, até aparece lá o livro que respeita e o livro que não respeita o acordo ortográfico. Exato, você não só tem que respeitar, como você tem que fazer um statement a respeito, né? Então, você acha que essa utopia da língua portuguesa global é uma coisa do passado? Você acha que está sendo renovada
de maneira menos institucional, menos governamental? Como é que você vê essa... Você escreve em língua portuguesa? Eu escrevo numa língua portuguesa, que é a minha. Uma vez o Miyakoto disse isto, não sei se escreveu, se disse, mas eu sei que a frase é dele. Ele disse, claro, para brincar com a frase do Pessoa, ele disse: a minha pátria é a minha língua portuguesa, e não a minha pátria é a língua portuguesa. E eu, sinceramente, gosto muito dessa ideia, não é? Não digo a minha do país Angola, digo a minha do indivíduo mesmo. Eu acho que o Miyakoto, nesse aspecto, e ele tem um livro que se chama Cada Homem é uma Raça. É um livro lindíssimo, para quem quiser procurar, é um livro de contos muito bonito. E é essa a ideia, não é? Eu acho que é difícil, vou falar muito rápido de dois aspectos. É utópico e também é quase inocente as pessoas pensarem que não falam mediante um acordo ortográfico. Isso não é verdade. Escrever. Nós todos escrevemos mediante algum acordo ortográfico. Pode ser o de 1911, podes não adotar o de 1960 e tal, podes não adotar o de este último, não é? Mas a grafia assim, porque farmácia escrevia-se com PH e nem tu nem eu já não escrevemos farmácia com PH. Portanto, a dada altura, passamos a escrever do PH para o F. Por outro lado, eu não sei se faz sentido essa rigidez, que foi essa a tentativa, não é? Uma tentativa rígida de dizer, a partir do dia tal, escreve-se assim. Quer dizer, mesmo primeiro é a grafia, e é só a grafia. As pessoas pensam que o português vai ensinar o brasileiro a falar, os portugueses estavam todos malucos, era o que faltava, agora os brasileiros vêm ensinar os portugueses a escrever. Não faltava, nem desfaltava. O Brasil fala e escreve como quiser, e Portugal fala e escreve como quiser. Não há dúvida quanto a isso, não é? O acordo era uma tentativa de homogeneizar, de certa maneira, a grafia. Não sei se é possível, não sou especialista, não li o suficiente sobre isso. Teoricamente e no princípio eu era muito contra, mas eu não sou contra um acordo ortográfico, eu sou contra o atentado às individualidades e às características, também neste caso quase físicas, embora sejam gráficas. Há coisas que não se entende, não é? Teto, sai o C, pai o C, mas digamos, não me aquece nem me arrefece, porque eu realmente acho que estamos todos, há muitos anos, a escrever mediante algum acordo ortográfico. E, portanto... você como angolano que passa por todos esses espaços da língua portuguesa, como foi observar, por exemplo, o português do Rio de Janeiro? Que palavras que você reconheceu de maneira inesperada? Sim. Foi muito bonito. Os equívocos são muito bonitos. Os equívocos que se passam dentro das nossas línguas portuguesas. Eu estava em Paraty, num debate, até estava com o Marcelino Freire, estava, não sei se o Marcelo Moutinho e tal, e o Marcelino e eu dámos-nos muito bem a brincar, e ele foi essa coisa do acordo, e o Marcelino disse, ai meu Deus, estou tão preocupado, tiraram a trema da minha linguiça. Bom, e aí começou a conversa e tal. E está lá uma senhora, que já na conversa já não tinha grande interesse, e ela disse, olha, essa diferença das linguagens e da língua entre Angola e cá, como é que vocês em Angola dizem o termo tal? E eu ia dizendo, e um dos termos que ela pergunta é, como é que vocês em Angola dizem que fulano broxou? E eu sabia no sentido brasileiro, mas ela estava-me a perguntar como é que dizíamos em Angola. E eu estava assim, não conseguia responder, e disse, olha, desculpe, nós em Angola não temos palavra para isso. E ela disse, mas como assim? Vocês não brocham? Então como é que é? Todo mundo, eu ria, disse, olha, desculpa, eu não estou a querer dizer que nenhum angolano brocha, eu só acho que nós não temos uma palavra para isso. Ela disse, então vocês não brocham? Eu disse, não, nós desistimos, não brochamos. E ficou essa brincadeira, mas é verdade, Paulo, nós não temos uma palavra nesse sentido, para brochar. Como nós também não temos, nem em Portugal, nem em outro país, não conheço, um termo tão tranquilo e quase elegante que vocês têm, que é o termo transar. Nós não temos transar. Eu não tenho uma palavra. Como é que você fala? Estás a ver? Aí é que está o problema. Eu vou falar de uma maneira muito agressiva, eu vou falar de um termo anatômico. Não tem um termo leve. É porque também no Brasil a gente tem um pudor com os palavrões, por exemplo, fuder, né? Se você vai para a Argentina, usa-se a palavra roder, à vontade, mais palavrões, as mulheres falam palavrão, as mulheres mais velhas, tranquilamente.
E aqui a gente tem um certo pudor. Que no Brasil há mais pudor? É curioso, mas tem um pouco, né? E o Paulo Henriques Brito, né, que é esse grande escritor, poeta, tradutor, ele já observou que o verbo foder é o único que os brasileiros conjugam corretamente no imperativo. Né? A gente fala foda-se. Né? Exato, é verdade. É divertido. É verdade. Mas estás a ver, vocês usam muito esse termo, mesmo como substantivo, né? Essa coisa é foda. Fulano é foda. Nós não podemos usar essa palavra. Mas usa no sentido figurado, não usa nunca para falar mesmo. Sim. Eu acho que é só num contexto mais de intimidade, de amigos, claro, tal. Você não é uma coisa, você não fala na televisão, por exemplo. Enquanto na França, por exemplo, o verbo correspondente a foder, você vê na televisão sendo falado. Mas vocês na televisão dizem tranquilamente transando. Tu pode estar numa entrevista na televisão, alguém dizer, o que aconteceu? E tu dizes, não, estava lá transando com fulano, com fulana, e entrou alguém, não. Eu não tenho uma palavra para dizer na televisão com isso. O que eu vou dizer? Eu estava lá fazendo amor, mas às vezes eu não estava fazendo amor, eu estava só transando, não sei. É diferente, são coisas muito diferentes. Né? É isso. É muito bonito. E como é que o português brasileiro, ele marcou sua literatura? Você, por querer ou sem querer, começou a transar por escrito? Não, creio que não. Eu literariamente, na escrita, já usava um pouco do gerúndio. Eu aqui de vez em quando digo falando, trazendo, porque estou a falar contigo. Mas normalmente eu não uso. Eu pessoalmente não uso muito gerúndio. E eu morei muitos anos no Rio de Janeiro. Eu morei entre 2008 e 2017, portanto quase 10 anos. Bom, entrando e saindo, mas eu morava no Rio de Janeiro. Agora, a literatura brasileira, sim. A língua ou a linguagem ou o sotaque brasileiro, não creio que me tenha chegado à escrita ou ao meu ritmo de pensar e de sonhar. A literatura brasileira, sim, desde Érico Veríssimo. Eu li Érico Veríssimo, eu tinha 13, 14 anos, um certo Capitão Rodrigo. Isso lembro-me perfeitamente. Lembro-me perfeitamente dos primeiros livros de Graciliano Ramos que eu li, perfeitamente. Caetés, São Bernardo. Eu ainda estava em Luanda, ainda nem tinha ido estudar para Portugal. Eu tinha um tio com uma biblioteca muito, muito vasta e era só eu dizer o que eu imaginava e ele tinha lá. Era um tio que tinha uma biblioteca mesmo incrível. Graciliano que tem um livro lindo sobre a infância, né? É até citado no seu livro, né? Sim. Da Minha Rua. Ondiak, a gente precisa encerrar aqui já, a nossa conversa está ótima. Vamos Queria agradecer muito a nossa conversa, foi um grande prazer falar com você sobre literatura, sobre língua portuguesa. Obrigado. Sobre tudo que a gente tem em comum, né? Sim, é muito bonito. Esses trânsitos que para mim acho que são trânsitos afetivos. Essa é a mais-valia dos nossos trânsitos. Sem dúvida. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Cruzamentos Literários, que é resultado de uma parceria entre o Instituto Camões em Brasília e a Associação Oceanos. Eu, Paulo, me despeço e convido a todos para nos acompanharem no próximo programa, que vai ao ar no fim de setembro. Este episódio conta com trechos da obra de Ondiak lidos pelo poeta brasileiro Ricardo Aleixo. Cruzamentos Literários, uma parceria entre o Instituto Camões em Brasília e a Associação Oceanos.